Nessa edição do Jornal da Univates, sem patrocínio, equipe Blindados do Vale tem futuro incerto. Direito à educação, representantes da tribo Foxá pedem valorização de disciplina caigana. Período de vacinação contra a gripe terminou ontem. E no futebol, Lajadense apresenta elenco e começa a busca pelo acesso da Série C. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates deste sábado está no ar. Boa noite. Encerradas as inscrições para o processo seletivo da Escola SESC de Ensino Médio, o próximo passo é a realização de provas. São oferecidas 10 vagas para estudantes do estado. 12 adolescentes do Vale do Taquari concorrem a vagas na Escola SESC de Ensino Médio. Se inscreveram estudantes de cidades como Teutônia, Estrela, Arroio do Meio e Lajeado. A região já teve 13 estudantes formados na escola. A escola residência fica no Rio de Janeiro e os alunos recebem bolsa integral para despesas de instrução, alimentação e atividades extraclasse. Toda a estrutura da escola, ela compreende, além das salas de aula, laboratórios, enfim, biblioteca, complexo esportivo, os blocos de apartamento dos alunos e dos professores. Então, o aluno que passa por todo o processo do ESEM, ele vai residir na escola junto com a equipe de professores, equipe diretiva, durante os 3 anos do ensino médio. A prova de seleção deve ser concorrida. Só na região são 12 interessados para apenas 10 vagas no estado. É um vestibular quase, para que esses jovens ingressem na Escola SESC de Ensino Médio. Então, aí vem a parte de entrevistas com psicólogo e pedagoga, com a família, com a participação da família, para que realmente essa família, e esse jovem, essa jovem, tenham a certeza, do que está vindo pela frente. E aí sim, aí após isso, tendo essa certeza, eles já fazem a inscrição, então, oficialmente, para no próximo ano letivo, 2016, já ingressarem na escola. Parte das vagas é destinada para famílias de renda bruta de até 3 salários mínimos. Hoje, dos 500 alunos que a escola atende, que é o limite, 53% são de famílias de baixa renda, de todo o território. A escola foi implantada em 2008 e desde lá oferece ensino, atividades extraclasse e uma troca cultural e de vivências. É que os alunos, eles residem em apartamentos com outros 2, e de regiões completamente diferentes, justamente para instigar essa troca de culturas. Oportunidade para se preparar para o vestibular e também para o mercado de trabalho. Há 21 anos, o basquete para cadeirantes é praticado em Lajeado. O time Blindados do Vale participa de competições estaduais e hoje é a segunda melhor equipe do Rio Grande do Sul na modalidade. Mas o fim da parceria com o patrocinador deixa o futuro da equipe incerto. Cadeiras vazias. Sem recursos financeiros, a equipe de basquete sobre rodas da Associação de Deficientes Físicos de Lajeado, os Blindados do Vale, está com o futuro em aberto. Ele pode e vai acabar sem o patrocínio, porque nós não temos como ocupar o nosso recurso para manter um esporte, porque é um esporte de rendimento. A última parcela do patrocínio, no valor de R$ 3.500, foi repassada em maio. Esse patrocínio ele paga funcionários, o treinador do time e o auxiliar. E a manutenção das cadeiras, e viagens, porque as cadeiras são muito caras, e a manutenção também. A ADEFIL não pode destinar verbas próprias para o time, pois os atletas de outras cidades também integram o grupo. A alternativa é buscar suporte no poder público ou com empresas apoiadoras. Nós contatamos com a Prefeitura de Lajeado, tivemos uma reunião com o prefeito e o secretário de esporte, só que até agora não tivemos resposta nenhuma deles. Nestor já foi atleta do time, sabe da importância do esporte para essas pessoas. Ele lamenta o possível fim da equipe, que é uma das melhores do estado. Esse esporte é o único esporte que tem aqui na região para deficiente físico, o basquete sobre rodas. E esse esporte ele abrange todo Lajeado, tem pessoal de Encantado, de Roca, de Estrela, de vários local, não só de Lajeado,
Até por isso o recurso não pode vir só da prefeitura, tem que vir de outros municípios também, né? Porque vem cadeirantes de fora aqui. E é uma pena o time do Blindados terminar, porque começou em 94 e eles estão num rendimento, são o segundo time melhor do Rio Grande do Sul, e agora terminar por causa de recurso. No próximo final de semana tem a Copa Campo Bom de basquete sobre rodas. A equipe de Lajeado é a atual campeã da competição, mas pode ficar de fora dessa edição. O motivo? A falta de recursos financeiros. Gincaneiros e comunidade receberam o resultado da Gincana Terrors no domingo à noite. Quem levou a melhor foi a equipe Curê, que conquistou o pentacampeonato. O segundo lugar ficou com a hashtag e a Estena ficou em terceiro lugar. 23ª edição da Gincana Terrors. No sábado, a cidade foi literalmente tomada pela população. A comissão organizadora estima que cerca de 4.000 pessoas tinham assistido ao tradicional desfile. Nesse ano, o tema foi TV 65 anos de emoções. As 5 equipes trouxeram a evolução da televisão, fazendo alusões a programas, novelas, noticiários, esportes, usando a imaginação e diversão. A interação com o público também foi destaque. A professora Sandra Schneider desfilou pela primeira vez. Muito emocionante. Eu sempre participei assim assistindo, né, todas as edições, e essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade então de participar. É diferente, é bem legal. E por que decidiu participar da Gincana? Pelos filhos que estão na equipe. O público aprovou o desfile. O desfile é um desfile bem tradicional, muito interessante e que a gente tem acompanhado há vários anos. E assim, é uma coisa que movimenta a cidade e é bom que integra a população também, né? Olha, todos os anos eu participo, eu acho bem interessante. Tem bastante criança, bastante família que participa, isso é bem interessante. E ao passar pelo QG da equipe Estena, nós encontramos a Maristela Deves. Enquanto os gincaneiros participavam das provas, ela fazia o almoço da equipe. Sim, estou fazendo um careteiro para quando eles vêm com fome para poder comer logo. E participa com a família. Sim, eu e a filha. O marido não gosta muito, mas também vai junto. No final, depois de desfile e muitas provas, com apenas 5 pontos de diferença, quem levou a melhor foi a equipe Curê, com 636 pontos. E a seguir, gastronomia ao ar livre, pratos especiais em Lajeado. A segunda edição do Gastronomia Livre aconteceu no domingo passado no Parque Professor Teobaldo Dick. 6 restaurantes e mais 3 food trucks apresentaram pratos especiais ao preço de R$15. Restaurantes ao ar livre, pratos gourmet comercializados no Parque dos Dick. A Daniele veio com a família para conferir os diferentes sabores oferecidos pelos chefes. Muito bom, é bom que a gente sai um pouco de casa, traz a filha para dar uma olhada em tudo e se diverte, se distrai, vê pessoas. Estamos gostando do evento. O chefe Marcelo Miranda veio de Porto Alegre para fazer parte do evento. Ele participa de ações como essa na capital gaúcha, em Santa Catarina, no Mato Grosso e em São Paulo. Para o Gastronomia Livre, ele apresentou um sanduíche em que o pão é enriquecido com alho negro. Sem falar que o tempo de preparo desse prato levou bem mais que o processo de montagem. A ideia é trazer uma novidade gastronômica, trazer um novo ponto de vista do que eles muitas vezes consomem no dia a dia. Junto com isso, agregando valor em produtos que as pessoas não têm acesso facilmente. Com isso, pegamos uma conhecida costela Galdéria e pegamos da Pool uruguaia, que é renomada por sua qualidade, uma costela de dianteiro, de traseiro com vazio, desossada, desfiada, para ir no sanduíche que nós estamos oferecendo aqui. Ou seja, é um grande trabalho para desenvolver um lanche rápido. Para fazer um lanche simples que as pessoas na hora estão levando, leva no mínimo 3 dias de processo para chegar controle de temperatura, controle total de ambiente, para poder oferecer um trabalho de excelência para o pessoal. A chefe Petra Krieger participou pela segunda vez do evento e comemora o retorno que recebeu dos consumidores. Olha, o melhor feedback é quando as pessoas voltam, né? Então elas vão, experimentam outros pratos e voltam aqui para pedir novamente, né? Então acho que é o melhor feedback que tem. E o que vocês estão oferecendo aqui hoje? Hoje nós estamos oferecendo o kebab de frango, que é um espetinho de carne moída de frango, bem temperadinho, com um dip de abacates e um molho de iogurte. E de sobremesa os eclairs, que são as bombas de chocolate com creme confeiteiro. A parte né, do kebab é influência árabe e o eclair é um clássico francês, né? Então
É um prato, um doce que em qualquer patisserie na França tu vai encontrar, né? Bem clássico assim. Na aldeia indígena de Lajeado moram cerca de 70 pessoas. Na tribo Foxá existe um espaço para ministrar aulas, mas faltam recursos para que a cultura caigangue seja repassada da melhor forma. O trabalho é feito de forma voluntária por integrante da tribo. Na tribo Foxá, as crianças têm aula de cultura indígena. São 7 alunos que tentam manter as origens. O conteúdo caigangue daí, né? Se eu faço a escritura caigangue para eles, como as crianças sabem falar, eles têm diálogo entre si, eles não sabem escrever e não sabem nem ler o caigangue. Daí eu ensino isso para eles. Se nós perder isso, eu acho que quase eles já falam que a gente nem é mais chamado de caigangue, né, de indígenas. Ainda mais se a gente perder tudo isso aí, acho que a gente não vai estar quase dando razão para eles, né? Segundo o cacique da tribo, as aulas são diárias pela manhã. Na parte da tarde, as crianças frequentam uma escola de ensino fundamental da cidade. Tem tido muita queixa do lado das crianças aqui para os pais, como tem tido bastante queixa das crianças, das professoras sobre as crianças. Mas as crianças se queixam muito que a nossa cultura eles não têm como utilizá-la no colégio. A sua própria linguagem eles não podem nem falar que são castigados. A solução proposta pela aldeia indígena é a construção de uma nova escola na tribo. Além disso, eles pedem auxílio financeiro da Coordenadoria Regional de Educação para pagamento de salário ao professor e para a compra de materiais. A questão da verba aqui do colégio, o colégio, na verdade, não tem recebido muito apoio, né, da coordenação, porque, na verdade, aqui cada um aqui, como estava falando, né, que nós temos aqui, nós ajudemos entre nós, eu, professor, lideranças, crianças, os pais das crianças para ter os materiais escolares, caderno, lápis. Bom, eu estou fazendo um curso de magistério caigangue, né, na aldeia de Jacorá, fica no município de Santo Augusto. Eu estou me preparando, né? Eu já sei o básico dele, eu só apenas tenho uma preparação para ter uma formação assim. Segundo a Coordenadoria Regional de Educação, a falta de repasse de verbas acontece por falta de regularização da escola. No caso da comunidade de Lajeado, a escola ela não existe ainda. E o processo para legalização, regularização deste educandário dentro da comunidade indígena, ele está sendo executado pela terceira coordenadoria. Não há como hoje haver um repasse de recursos para a escola, para o cotidiano da escola, para as demandas diárias da escola, se esta escola não existe ainda. Já para a contratação de professor, falta mão de obra qualificada. Esta é uma dificuldade real. Nós não temos indígenas hoje com esta formação ou buscando esta formação. Ontem foi o último dia para receber a vacina contra a gripe. A dose protege contra subtipos do vírus influenza, H1N1, H3N2 e B. No ano passado, 1.794 pessoas foram internadas em decorrência de complicações da gripe e 326 morreram. A H1N1 foi a que provocou o maior número de mortes, 163, seguido do H3N2, que registrou 105 óbitos. A 16ª Coordenadoria Regional de Saúde vacinou 78% do público-alvo. A meta era 80%. Dos 37 municípios atendidos, 16 não atingiram a meta de imunização contra a gripe. Entre eles, Lajeado, que atingiu 73,75% da meta. Das 15.300 pessoas, foram vacinadas 12.253. Por causa do feriado de Corpus Christi, os postos de saúde de Lajeado estiveram fechados desde quinta-feira, o que pode ter contribuído para a meta não ter sido atingida. Esse ano não tem feito frio ainda, não é? O frio está atrasado e como a oferta de vacina se normalizou logo no início da campanha, as pessoas eu acho que se acomodaram um pouco, né? Porque no início, quando faltou as vacinas, deu um boom, assim, todo mundo procurou. E depois, quando normalizou, eles acabaram não procurando as vacinas. A campanha estava prevista para terminar em 22 de maio. Até terça-feira, apenas 68,5% dos brasileiros haviam sido imunizados.
O único grupo que atingiu a meta até o momento é das mulheres de até 45 dias após o parto. Ainda estão no grupo de risco crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos, idosos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, presos e funcionários do sistema prisional. A 16ª orienta que os municípios disponibilizem as doses que sobraram para outros grupos. Os municípios que já atingiram 80% podem estar direcionando essas doses que restaram para a população em geral ou elencar um público prioritário dentro dessa população. A sugestão é de que sejam trabalhadores da segurança pública, professores, carteiros, garis, pessoas que trabalham expostas às condições do tempo. E a seguir, a previsão do tempo. E agora, a previsão do tempo. Amanhã é dia de sol com muitas nuvens, pouca probabilidade de chuva. A temperatura deve ficar entre 18 e 27 graus em Lajeado, 17 e 28 em Dois Lajados. Já na cidade de Taquari, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 26 graus. E agora, esporte. O Lajadense se apresentou na segunda-feira. No segundo semestre, o time joga a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe inicia em julho a busca pela vaga na Série C. 41 dias. Esse é o tempo que o Lajadense tem para se preparar até a estreia no Brasileirão. O bom, em primeiro lugar, é voltar aos trabalhos, né? E já colocar na mente desses meninos que estão chegando e daqueles que aqui estavam, da importância que é essa Série D para nós, de uma competição dificílima, que já inicia dia 12 de julho com São Caetano em São Paulo. Então a dificuldade é maior ainda e nós devemos estar preparados para isso. Então é trabalhar muito, falar pouco, trabalhar muito para que a gente possa atingir os objetivos do segundo semestre. 7 jogadores deixaram a equipe depois da eliminação na Copa do Brasil. Para o lugar deles, o mesmo número de atletas foram apresentados. O grupo não está fechado, a direção espera mais um zagueiro e um atacante. Acabei de chegar, né? E eu creio que está todo mundo já pensando já nesse campeonato, o objetivo, que é o acesso, né? Objetivos importantes e pode se preparar bem para essa pré-temporada aí para chegar bem no campeonato. É muito grande, né? É importantíssimo demais você manter uma base. Você começar do zero não é fácil, né? Então eu acho que o Lajadense está no caminho certo, né? Mantendo a base, contratando alguns novos valores, até porque nós perdemos jogadores porque eles fizeram um bom campeonato, né? Fizeram uma boa competição a nível de Campeonato Gaúcho, o Gilmar, o Everton, o Camilo, né? Esses jogadores saíram por uma condição melhor financeiramente. Então a gente fica feliz por isso, né? E novos valores que estão chegando, que vão agregar, tem qualidade também, e que nós tenhamos aí no mais rápido possível uma equipe definida e uma equipe pronta para o primeiro jogo. Reinaldo é conhecido da torcida, foi vice-campeão gaúcho em 2013 com o Lajadense. Considerado o melhor volante daquele gauchão, chega para repetir a boa campanha na Série D. Graças a Deus eu tive uma felicidade aqui com o grupo que passou em 2013, que nós somos vice-campeão gaúcho. E o pensamento daquele grupo, eu acredito que sempre do grupo do Lajadense é de vencer. E meu pensamento particular, quando eu cheguei aqui a primeira vez, quando eu cheguei em Lajeado, falei que queria ser campeão gaúcho, até alguns deram risada da minha cara e quase nós conseguimos isso. Então o foco sempre é esse objetivo de querer coisas grandes, então esse ano também. E a tarde não foi só de apresentação. Os jogadores realizaram um trabalho leve no vestiário. Tô me sentindo super bem, já conheci alguns jogadores e me receberam muito bem. Agora não vejo a hora de poder trabalhar, me preparar junto com o grupo para chegarmos bem nessa competição aí que todos conquistamos nossos objetivos aí. O Lajadense, eu venho acompanhando já desde a minha saída aqui, eu falo para as pessoas que o Lajadense ganhou um torcedor, eu acompanhava de longe e essa volta realmente apareceu algumas outras coisas, mas o que pesou mesmo é que o Lajadense tem entrado nas competições, tem ganhado as competições, tem brigado. Ícaro estava no Foz do Iguaçu. Atacante de referência, veio para ocupar o lugar deixado pelos goleadores Gilmar e Ramon. Sempre faz um time qualificado e eu creio que eu estou chegando, né, para somar, para poder ajudar os companheiros, para poder ajudar o clube, para fazer uma boa campanha nessa Série D aí. Por enquanto no gramado, só o carrinho de cortar grama. A estreia no dia 12 de julho contra o São Caetano em São Paulo. Com certeza, daí vendo o grupo também, um grupo difícil, mas
os que vêm de lá também vê o Lajadense como um forte candidato. Eu acho que nós temos tudo para fazer um ótimo campeonato. Não adianta escolher adversário, né? Nós temos que estar preparados para aqueles que vierem, né? Nós já sabemos o grupo que nós vamos enfrentar, é um grupo difícil, 5 classificam 2 e nós temos que ter a meta de estarmos na próxima fase dessa competição. Haja visto que nós vamos ter outras competições, que é a Copa do Estado, né? E aquela que também vale vaga para a Copa do Brasil. Atletas da equipe de ginástica de trampolim da Univates sobem ao pódio no Campeonato Brasileiro por Idades. A competição foi realizada entre os dias 19 e 24 de maio em Goiânia, Goiás. A instituição foi representada por 3 atletas, além das medalhas, classificação para o Campeonato Mundial por Idades. Gustavo conquistou o título no aparelho tumbling. Ele e Igor também conquistaram o 2º lugar no trampolim sincronizado. Já Letícia foi prata no duplo mini trampolim e bronze no trampolim individual. Além disso, a jovem de 16 anos foi classificada para o Campeonato Mundial por Idades, que acontece no 2º semestre. Após 8 anos, graças à instituição da Univates, a gente percebe que no Vale do Taquari hoje tem em torno de 6, 7 escolas de ginástica, né? Então representa muita coisa mesmo essas medalhas. Representa um trabalho muito duro, um trabalho muito árduo feito aqui na instituição. A maioria dos atletas da equipe de ginástica da Univates são formados aqui. Apenas Letícia é de fora. Ela vem de Belo Horizonte para treinar. Eu digo a grande maioria, 99%, porque a Letícia ela é uma que veio de fora, na verdade, treinar aqui, então ela conheceu a nossa equipe nos campeonatos nacionais e teve esse interesse de vir treinar aqui. Então a gente abriu as portas para que ela pudesse vir treinar. Agora, os outros 99,9% todos são daqui da região. Todos começaram aqui, começaram do zero, começaram nas escolinhas de ginástica, frequentando aqui na instituição. Então, assim, é um resultado muito interessante, muito importante, porque a ginástica ela é um trabalho de longo prazo, né? Então a gente não tem como, de um ano para o outro, conseguir formar atletas a nível nacional e conseguir trazer esses resultados. É um trabalho a longo prazo. A equipe já é referência no esporte no Rio Grande do Sul. Agora passa a integrar a lista com as mais importantes instituições para a prática de ginástica no país. Todos os campeonatos brasileiros então que a gente participou, todos a gente conseguiu trazer medalhas para a instituição, para a Univates, medalhas individuais, medalhas por equipe, mas todos os anos a gente conseguiu. E o mais interessante é realmente as palavras dos árbitros, palavras de outros técnicos que estão aí há mais de 20 anos competindo, elogiando o trabalho da instituição, da Univates, elogiando que todos os anos a gente tem participado e tem mostrado uma evolução técnica dos atletas. Agora a equipe se prepara para outros desafios. Tem então um campeonato Elite Júnior, agora no segundo semestre, e a gente tem o maior desafio, na verdade, que é o Campeonato do Mundo, que vai ser na Dinamarca, né? Então isso ainda ele é incerto, a gente está tentando buscar alguns caminhos ainda para tentar conseguir ver se a gente consegue representar a Univates mais uma vez. O Jornal da Univates deste sábado fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e um bom final de semana.